Bom, olha lá o título da mensagem de hoje, hein? Está conseguindo ler? Deus quis assim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito comum hoje em dia, mas muito comum mesmo, você ouvir uma pessoa falando para outra coisas desse tipo. Não se preocupa não. A vontade de Deus vai acontecer. Foi Deus que quis assim, quando algo já aconteceu. Não podíamos evitar. O que fazer agora, a não ser nos rendermos aos desígnios de Deus? Já estava escrito. Não é muito comum frases dessa natureza? A questão que a gente levanta agora é: será que essas frases se aplicam a todos os casos? Será que tudo, absolutamente tudo que acontece é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus se cumpre automaticamente nas nossas vidas, na nossa história? De modo que não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, tudo é vontade de Deus. Será? E aí? Para pensar nisso. Quanta gente, mas quanta gente mesmo não está acomodada, não está se escondendo o seu medo, escondendo a sua preguiça atrás da célebre frase, da santificadora frase: foi a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Será que poderia ter sido diferente? Será que pode ser diferente? Por que é que Jesus Cristo nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu? Para pensar comigo. Se a vontade de Deus fosse algo que se estabelecesse, que acontecesse de maneira automática, por que é que nós precisaríamos orar pedindo a Deus para que a vontade de Deus se realizasse, ou se realize? Para que orar? Para que Jesus ensinou a pedir que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se ela é algo que acontece sempre, se tudo que acontece é, afinal de contas, produto da vontade de Deus? Por que é que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque há exortações para que façamos a vontade de Deus. Para que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o próprio Jesus desperdiçou tantos discursos, convocando e conclamando o povo ao arrependimento, à obediência, a busca da vontade de Deus? Se a vontade de Deus é alguma coisa que acontece sempre, a gente não precisava nem buscar, a gente não precisa nem se preocupar com essas coisas. Tudo que está escrito acontecerá instantaneamente. E nós somos marionetes que vamos reproduzir um discurso pronto. Como atores, representaremos uma peça já escrita. Não, Jesus nos ensinou a orar pedindo, clamando, buscando a vontade de Deus.
E se Ele diz que devemos fazer isso, é porque se não o fizermos, o resultado será diferente. Era a vontade de Deus ou não? Era a vontade de Deus ou não era de que Adão e Eva morassem num paraíso? O que você acha? E começaram morando no paraíso. Mas alguma coisa aconteceu, não é mesmo? E nós sabemos bem o que. Por desobediência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Foram expulsos porque Deus quis assim? Foi esse o plano original de Deus? Foi para isso que Deus criou Adão e Eva? Os criou para pecarem? Os criou para a desobediência? Os criou para um dia com os expulsarem do paraíso? Para pensar comigo. Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas foi? Não. Era a vontade de Deus que uma coisa acontecesse, que eles vivessem no paraíso, em obediência a Deus, desfrutando da comunhão com Deus e com toda a criação. Mas entrou o pecado, entrou a rebelião. Era a vontade de Deus também que aquele povo de Israel, que foi liberto, milagrosamente liberto do Egito, entrasse em Canaã e possuísse a terra prometida. Era ou não era a vontade de Deus? E o povo entrou, com exceção de Josué e Caleb. Todo o povo pereceu no deserto por causa do pecado. Não era a vontade de Deus que Moisés entrasse na terra prometida? É. Mas Moisés também cometeu um pecado que o impediu de entrar na terra prometida. Era a vontade de Deus que o templo fosse destruído, que Jerusalém fosse queimada? Jamais foi vontade de Deus isso. Mas isso aconteceu contrariando a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus a Segunda Guerra Mundial, a primeira, as mortes, os assassinatos. É a vontade de Deus que alguém repita de ano. É a vontade de Deus que alguém passe miséria. É a vontade de Deus que alguém se prostitua. É a vontade de Deus que as pessoas estejam nas drogas. É a vontade de Deus que as pessoas estejam distantes, cada dia mais distantes de Deus. Muitas vezes professando, Deus existe, eu creio em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse, ignorando a sua palavra, ignorando as escrituras sagradas. Por falar em escrituras sagradas, é a vontade de Deus que você leia a Bíblia ou não? É a vontade de Deus que você conheça e maneje bem a palavra da verdade ou não? Mas quantos de nós conhecemos a Bíblia com a palma da nossa mão? Quantos de nós valorizamos as escrituras sagradas? Então aquilo que muitas vezes é vontade e propósito de Deus para as nossas vidas, encontra em nós mesmos impedimento e obstáculo para se cumprir. A vontade de Deus, e nós sabemos muito bem, não se realiza instantânea e automaticamente no mundo, nem mesmo nas nossas vidas. Tem um texto, e você ainda está no primeiro slide, né? É que eu devia estar. Pode passar para o próximo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso. 2 perigos: a autossuficiência de um lado, a acomodação de outro. Os crentes vivem sempre correndo o risco de cair num desses pecados. Tem no Salmo 127 que pedi ao Marcos que gentilmente lesse no início desse culto. Salmo 127, maravilhoso. Nós lemos, você ouviu a leitura desse salmo, e tem um texto, um versículo que diz: se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas. Esse texto é muito equilibrado. Esse texto ajuda a gente a ficar longe do perigo da autossuficiência, que é outro perigo
que é o perigo de achar que tudo depende de nós, que agora é tudo por nossa conta e risco, que nós não precisamos de Deus, nós não dependemos de Deus. Eu dependo da minha capacidade, da minha instrução, da minha esperteza, da minha sabedoria, da minha habilidade, da minha experiência, dos meus contatos, dos meus recursos, da minha poupança, dos meus bens materiais, de tudo aquilo que eu me alhei em termos de cultura, de saber, de relacionamentos. Eu dependo disso, eu dependo de mim mesmo. Eu sou o Senhor do meu destino, eu faço e aconteço. Então tem muita arrogância, muita petulância, muita autossuficiência, muita gente se achando, muita gente desprezando a ajuda do Senhor, muita gente está estripada no seu próprio conhecimento, no seu saber, nos seus recursos, em tudo que ele domina. Esse é um perigo. E para esse perigo, vem o versículo: se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os operários. Se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas. Agora tem um outro perigo. A gente diz assim: a gente depende mesmo da proteção do Senhor, não é mesmo? Então nem vou trancar a porta de casa, nem vamos ter vigia, nem, olha, não precisamos de guarda na rua. Esse não seria um outro extremo? Um extremo da acomodação. Deixa tudo por conta de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir automaticamente, o Senhor guarda automaticamente, a gente não precisa fazer nada, Deus faz tudo para a gente. Tem gente que pensa assim: eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer tudo por mim. Diz: em vão vigiam os sentinelas, se o Senhor não guardar. E um versículo mais adiante ele diz assim: se Deus não guardar. Não, pode continuar aí, porque no versículo mais adiante está na Bíblia, está no Salmo 127. Não, pode continuar lá mesmo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha. E depois diz: aquele, não adianta acordar de manhã cedo, deitar tarde, trabalhar, dar um duro danado, nada do esforço humano redundará em algum fruto se não houver a bênção de Deus. Isso é digamos assim, uma rasteira na nossa autossuficiência, né? Então nós dependemos. Aí para dizer, como o salmista disse em outro salmo: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito teríamos sido destruídos. Aí ele vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim: aqueles que são de Deus, que Deus ama, Ele dá a eles enquanto dormem. Aí os acomodados abrem aquele sorriso e falam assim: eu não preciso nem trabalhar, o negócio é dormir. Quanto mais eu durmo, mais Deus me abençoa, né? Olha quantas é um equívoco. Mas tem gente que lê a Bíblia muito mal, tem gente que é analfabeto de Bíblia, analfabeto de tudo, não consegue entender. Aliás, tem gente que lê a Bíblia de maneira seletiva. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Ele abre assim, em qualquer lugar, aí ele começa a ler: não, isso não pode ser. Vai procurando até achar alguma coisa. Senhor, obrigado, agora sim o Senhor está falando comigo. Então isso é palavra de Deus, isso não é palavra de Deus. Talvez seja palavra de Deus para o meu vizinho, para mim não. Bom, aqui está uma palavra de Deus boa para Maria. Sim, ela precisava ouvir isso. Aqui está uma boa para mim. Então, essa maneira de ler a Bíblia é muito complicada. Então, às vezes lê ali e fala assim: Deus está dando aos que lhe pertencem dádivas e bens até quando eles dormem. Então, esse negócio é dormir mesmo. Não está entendendo nada do Espírito do Salmo. A questão é a seguinte: tem gente que não guarda o dia do Senhor, tem gente que trabalha de domingo a domingo, tem gente que não tem parada, tem gente que é workaholic, né? Não é alcoólatra, é um negócio parecido, só que com trabalho. É viciado em trabalho.
acha que tudo depende dele. Ah, você fica orando aí, mas quem traz o pão para dentro de casa sou eu. Não é? É muito arrogante de achar que Deus não tem participação nenhuma no processo. Então esse espírito de que tudo depende de mim, que eu faço e aconteço, e porque eu faço e aconteço eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que fazer muitas horas extras, eu tenho que trabalhar no feriado, eu tenho que trabalhar no dia do Senhor, eu não tenho descanso, eu não tenho parada, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém faz, eu que tenho que fazer. E essas pessoas geralmente a pilha acaba rápido, não é não? E elas vão descobrir que somos frágeis, que dependemos de Deus, só que de uma maneira dura. Se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas, mas as sentinelas precisam estar a postos. Deus vai abençoar a gente até no dia do nosso descanso, porque a vida do cristão precisa ser uma vida equilibrada. Aqui tem pausa de 7 dias, a cada 7 dias um é de descanso, um é do Senhor, um é para adorar a Deus, um é para dizer: eu não dependo única, então somente, exclusivamente do meu esforço, do meu trabalho, da minha competência, eu dependo de Deus, eu honro a Deus nesse dia. E eu não vou ficar dormindo 4 horas por noite, porque orgulhoso por trabalhar que nem um cavalo, como se isso fosse a coisa mais linda do mundo. Isso é uma coisa doentia e não é exemplo para quem quer que seja. Nós podemos trabalhar devidamente, nós podemos trabalhar normalmente e com a certeza de que quando estamos no dia da nossa folga, quando chegou a hora da gente descansar, a gente bota a cabeça no travesseiro e a gente descansa. Descansa nos braços de Deus, descansa dizendo para Deus: Senhor, eu não sou Deus, eu não sou o Senhor da minha vida, eu não estou no controle de tudo, eu me entrego ao teu controle, o Senhor cuide de mim. Eu descanso no Senhor, e Ele está abençoando a gente de noite, né? Já está cuidando lá dos nossos negócios, já está indo à frente, desde antemanhã a sua ajuda, o seu socorro é garantido. Essa é a certeza, que aquele que trabalha, aquele que planta a semente, ainda que chorando com lágrimas, andando, trabalhando, um dia colherá. Deus não abençoa preguiçoso, Deus não abençoa e não recompensa preguiçoso, jamais. Vai ter com a formiga o preguiçoso, diz o Senhor. Não estudamos e queremos passar de ano, não damos tudo no trabalho, não somos competentes, não somos esmerados e queremos progredir. Meus amados irmãos, o vigia tem que estar acordado na hora do seu turno, tem que estar em pé fazendo o seu trabalho, contando com uma cooperação com Deus. Pode ir mais adiante. Então, pode pular essa parte que eu já falei. Aí, os planos de Deus não podem ser frustrados, diz Jó. A gente canta uma canção assim, Jó 42:2. Mas e aí como é que fica? Se os planos de Deus não podem ser frustrados, então tudo vai ser como Deus quer que seja. Então tudo que acontece, não é bem por aí. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não era plano de Deus que o povo de Israel um dia possuísse a terra prometida? Era plano de Deus. Aquela geração, por desobediência, não herdou. Josué e Caleb e os descendentes daquela geração, mas aquela geração pereceu no deserto. Ou seja, Deus pode mudar o quê? Os instrumentos, os meios. O povo vai lá. Agora, se você vai fazer parte desse povo, é outra história. O povo de Deus vai lá para o céu. Deus tem uma família muito grande. Se nós vamos fazer parte desse povo, cada um que sabe de si.
Né? Você está entendendo? Outra coisa, quando Deus libertou o povo do Egito, o caminho e a trajetória até Canaã era uma trajetória relativamente curta, mesmo com uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Eles poderiam fazer isso facilmente, andando vagarosamente, dando muita pausa, no máximo em 2 anos. O povo levou 40 anos para pisar em Canaã. O propósito de Deus, os planos de Deus não são frustrados, mas os prazos podem ser alterados. Os personagens podem mudar. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então há muita coisa em jogo, e a gente tem que parar de ser reativo. A gente tem que começar a ser proativo. Deus gosta de gente que toma iniciativa, que toma posição, que decide, que escolhe, que busca. Buscar-me-eis, diz o Senhor, em Isaías capítulo 55, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Está reparando? Você já buscou a Deus de todo o coração? Você sabe o que é buscar a Deus de todo o coração? Você acha que vai ser abençoado automaticamente? Diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, Deus se esconde e se revela a quem Ele quer, e Ele está colocando uma condição para se revelar. Quando Ele vir que suas criaturas o estão buscando de todo o coração, estão clamando por Ele, a eles Ele se manifestará, e aos outros, e enquanto não houver essa atitude no coração do homem, não espere o homem a bênção de Deus. A bênção de Deus não se derrama sobre o homem de maneira instantânea, de maneira automática. Há muita diferença entre quem obedece e quem não obedece, entre quem busca e quem não busca, entre Pedro e Judas. Pode passar para o final já? Diz a palavra de Deus que é a vontade de Deus que nós sejamos cooperadores com Ele. Cooperadores. Cooperar com Deus. Cooperar com Deus. Entrar com Deus numa parceria por sua vontade. Ele quer que nós façamos coisas. Ele quer que o vigia vigie. Ele quer que o trabalhador da obra trabalhe. Ele vai abençoar aquela casa, só vai ser edificada se houver a bênção de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus não vai construir aquela casa sozinho, porque Ele não quer fazer assim, porque Ele escolheu fazer através de uma parceria com o homem. Quando Deus quer agir através do seu povo, Ele busca alguém que se coloque na brecha. Ele busca um mediador. Ele busca alguém que seja obediente, alguém que atente para a sua palavra. Se vamos construir algo, não podemos esperar que esse algo aconteça por um milagre de Deus instantaneamente. Quando Deus nos deu dons e talentos, quando recebemos da parte de Deus inteligência, quando recebemos da parte de Deus sabedoria, técnica, quando recebemos da parte de Deus mãos, pernas, boca, olhos, Deus quer que façamos bom uso dos talentos que Ele nos concedeu. Deus pedirá conta de cada um dos talentos concedidos às suas criaturas. Você, quer que você goste disso ou não, quer que você creia nisso ou não, você foi criado por Deus, você é criatura de Deus e recebeu de Deus muita coisa. E Deus vai pedir conta de você, do uso que você tem feito de todas essas ferramentas. Deus quer que nós façamos render o nosso talento. Deus quer que nós coloquemos o nosso talento a serviço para prosperar o talento. Nós não podemos esperar que Deus faça tudo por nós. Deus não quer que seja assim. Deus espera muito de nós. Deus pede muito de nós. Deus conta conosco para muitas coisas. O apóstolo Paulo diz, inclusive, em relação à pregação do Evangelho: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10. Mas como invocarão a alguém, o nome de alguém, de quem eles não têm o menor conhecimento?
Como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O desejo de Deus é que as pessoas sejam salvas, mas muitas pessoas não são salvas porque nós somos negligentes, porque a tua boca está calada, porque o testemunho é fraco, porque estamos esperando que as pessoas se convertam automaticamente. Isso é problema de Deus? Não, isso é problema nosso. Nós somos colocados nesse mundo como testemunhas de Cristo, e se nós testemunharmos para alguém, podemos salvar a vida desse alguém. Pode ser que esse alguém mesmo, diante de nosso testemunho, venha a fechar o seu coração. Aí o problema já não é mais nosso, é o problema dele com Deus. Nossa parte foi feita, mas ai de nós se não fizermos a nossa parte. Ai de nós se essa alma perecer no inferno por negligência nossa, porque Deus não vai vir dos céus para converter quem quer que seja. Ele enviou a cada um de nós com suas testemunhas. Está entendendo? Cooperadores de Deus, uma sinergia, uma participação conjunta, da qual um dia teremos de prestar contas diante de Deus. Esta é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que isso acontecesse? Foi mesmo? Será mesmo que tudo que aconteceu com a gente foi vontade de Deus? Quando a gente para olhar com mais cuidado, talvez a gente reconheça que poderia ter sido diferente, que a nossa atitude, se a nossa atitude fosse outra, talvez olhando assim com mais cuidado, a gente possa aprender lições para o nosso futuro, para não incorrer em erros graves. Tem gente que pensa assim: o meu negócio é esperar em Deus, estou esperando em Deus. Eu gosto de Isaías capítulo 40, versículo 31, e com isso nós terminamos. Conhece esse texto? Isaías 40, 31. Tinha um cântico que a gente cantava com muita alegria, mas é tão do passado que eu mesmo já não lembro direito. Mas esse é um cântico maravilhoso, esse é um texto maravilhoso que diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A gente pensa que esperar no Senhor é ficar de braços cruzados. A gente às vezes pensa que esperar no Senhor é ficar lá dormindo. Tem uns que pensam que esperar no Senhor é ficar parado, estático, esperando que Deus faça tudo sozinho, quando Ele quer formar uma parceria conosco, quando Ele conta com a nossa cooperação. Quando a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus, diz o profeta Isaías que esperar no Senhor é tudo menos passividade, é tudo menos inatividade, é tudo menos preguiça, menos acomodação. Sabe o que ele diz que fazem os que esperam no Senhor? Os que esperam no Senhor voam. Sabe o que é voar? Voar implica em movimento. Só beija-flor e helicóptero consegue voar parado. Voar, tudo mais que voa, está em movimento. Voa como águia. Os que esperam no Senhor voam como águia, correm como jovens, correm como crianças e não se cansam, andam e não se cansam, andam e correm e voam, andam, correm e voam. Não é ficar parado, é fazer a nossa parte, é fazer o que está ao nosso alcance, é fazer o que a sentinela pode fazer, é tomar a atitude que está à nossa mão. Deus não vai fazer aquilo que nós mesmos podemos fazer, Ele espera que nós façamos, que nós tenhamos atitude, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos confiança, que nós nos esforcemos. Confiados, esperando, como alguém que planta com dificuldade, ara a terra com dificuldade, mas planta esperando, na esperança de que a chuva virá, de que as coisas serão, os ventos serão favoráveis, as condições climáticas e tudo mais, e um dia teremos uma grande colheita, porque senão não valeria a pena tanto sacrifício. Há uma esperança
Há um esperar em Deus que nos leva à ação. Eu espero ser bem sucedido nesta área profissional, por isso eu me espero, por isso eu me preparo, por isso eu vou adiante. Eu espero, mas eu não espero sentado, eu não espero dormindo, eu espero andando, eu espero até voando, com a graça de Deus. Eu espero que meu lar seja uma bênção, mas no que depender de mim, eu vou agir para que seja. Eu não vou esperar que a pessoa do meu lado mude. Eu vou ver se eu posso mudar antes, se há alguma coisa em mim que pode ser mudada. Eu não vou esperar que meus filhos mudem quando eu preciso olhar para mim, para ver se eu posso mudar em alguma coisa a fim de ajudá-los. Eu não vou esperar que o mundo mude ao meu redor, quando as mudanças que eu posso produzir, as maiores, são aquelas que começam em mim mesmo. Tem a teologia, então, terminando, teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E ainda que eu não seja comunista, eu gosto mais da do Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer não. E Deus gosta dessa atitude, sabia? Está olhando para você. Coragem, ser forte e corajoso. Levanta, faça a obra de um evangelista, seja uma bênção na tua casa. O destino, o teu futuro não está escrito. Você pode escrever com Deus uma linda história. Você não é uma tábua rasa. Você e Deus, você com a ajuda do Senhor, pode edificar algo bonito. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.